Se você está em um ambiente ruim ou um local nocivo, este vídeo é para você. A maioria das pessoas, galera, vivem hoje em um ambiente ruim ou um ambiente nocivo, na maioria dos casos, tá? E se veem sem saída. Mas, galera, neste vídeo eu vou mostrar para vocês que, apesar de estarem nesses ambientes, existem coisas boas para tirar disso, tá? A gente vai estar discorrendo e vocês vão entender como vocês podem estar utilizando desses artifícios que eu vou mostrar no vídeo para sair desses lugares ou ao menos tirar coisas boas deles, tá? No caso, galera, o que acontece? Viver em um ambiente ruim nos obriga a ter um amadurecimento precoce e por isso nós meio que nos obrigamos a crescer com esse senso de urgência. E este crescer pode estar se entrando em vários tipos de ramificações, seja crescer profissionalmente, seja crescer na questão intelectual, ou seja, a maturidade psicológica, ou crescer até mesmo em áreas correlacionadas a onde pessoas que você convive falharam. Por exemplo, se você tem um tio ou se você tem um pai que sofre com certos tipos de problemas, como alcoolismo, drogas, problemas com outros parentes, muita briga, violência, essas coisas, você se sente na urgência de amadurecer justamente neste ponto onde o outro está falhando, ok? Viver em um ambiente disfuncional e atípico faz também termos um contato com diversas coisas ruins, galera. Como eu citei anteriormente, drogas, violência, o medo, a culpa, e isso quebra o nosso senso mental, o nosso eixo de realidade. Por quê? Naturalmente, quando a gente consome alguns tipos de mídia, eu vou dar um exemplo dos desenhos que passavam na minha época, tá? Você vê lá uma família completamente comum, bonitinha, tudo bem, tudo estruturado, mas aquilo não é o que você vive. E consequentemente, galera, isso acaba despertando um certo tipo de raciocínio na sua cabeça, onde você entende que a sua realidade pode ser diferente das outras pessoas. Ah, Matheus, mas o que você está falando é óbvio. Sim, exatamente. Só que, para uma mente de uma criança ou de um adolescente, isso acontece como se fosse um choque, galera. Eu posso dizer para vocês que, para mim, na época, quando eu comecei a pensar mais sobre esses temas, foi de fato um choque. E isso acabou fazendo com que eu desenvolvesse esse amadurecimento precoce, tá? Eu vivi, galera, em um ambiente que tinha suas peculiaridades, como, por exemplo, parentes que tinham vícios em drogas, outros que tinham diversos problemas de violência, raiva, alguns que tinham rixas uns contra os outros, mas toda essa visão fez com que eu me tornasse completamente diferente deles. Entender a história deles e entender o que fez eles ficarem dessa forma fez com que eu tomasse as atitudes opostas e acabasse não entrando nesse mesmo estilo de vida. E é isso que eu tô tentando mostrar para vocês com este vídeo, tá? Isso, galera, vai fazer com que vocês também evitem a entrar em ambientes que serão extremamente difíceis de vocês saírem, tá? Como, por exemplo, o mundo das drogas. Eu tive diversos tios que passaram por esse período. Hoje, graças a Deus, eles não estão mais com esses vícios, mas eles tiveram um longo período da vida deles passando por esse tipo de coisa. E eles contavam histórias parecidas, onde sempre se envolveram com pessoas erradas, muitas vezes um colega chamou para um local onde favoreceu o uso destas substâncias, entre outras coisas. E eu sempre fui, galera, daquele tipo de pessoa que sempre escutou mais do que disse, e eu sempre gostei de escutar as histórias da minha família, as histórias que meu avô contava, as histórias que minha avó contava, a visão de vida deles, e eu ramifiquei isso para minha vida no geral. Eu gosto de escutar as histórias das pessoas. E quando eu fui pesquisar, galera, a fundo sobre isso, e fui perguntar diretamente para eles, eles me contaram. E isso acabou internalizando na minha mente, fazendo com que, primeiro, eu não quero entrar nesse tipo de ambiente, ou seja, eu vou tomar todo e qualquer tipo de atitude para que eu não conviva com esse tipo de pessoa de maneira forçada. Claro, a gente não pode simplesmente deixar de visitar todos os parentes, a não ser que sejam casos extremamente graves, mas fará com que você não se envolva com esse tipo de pessoas, tá?
Outra coisa, você também vai evitar que certos tipos de malícias se aproximem de você. Pessoas que querem te manipular e pessoas que vão usar você como um laranja ou um bucha de canhão, tá? Porque muitas vezes você acaba aceitando ali algum tipo de trabalho e se vê em xeque com aquela pessoa. E se torna muito difícil de sair daquele ambiente. Então, galera, quando você tem esse senso crítico, quando você desenvolve esse tipo de visão, vai evitar com que você tome esses tipos de atitudes e acabe entrando nesses mundos terríveis, tá? Fazendo com que o seu ambiente, dentro do seu mental, já mude. E lembre-se de uma coisa que eu já comentei nos outros vídeos. Mudando o nosso mental, conseguimos mudar a nossa realidade, ok? É um processo bem simples. Primeiro nasce a ideia, depois a ideia se torna um verbo, ou seja, você começa a falar sobre aquilo e, consequentemente, a realidade à sua volta também começa a mudar. Isso, galera, já é provado e tem diversos livros que mostram isso, ok? Portanto, isso acaba fazendo com que você se torne uma pessoa muito mais madura e, consequentemente, esse amadurecimento fará com que você leve isso para outros campos da sua vida, como o campo profissional, o financeiro, o intelectual e muitas vezes até mesmo o de relacionamento. Por quê? Tudo isso ajuda com que você faça escolhas certas. E por esse motivo eu decidi criar esse vídeo, galera, para mostrar para vocês que mesmo contra todas as estatísticas, ainda assim é possível mudar sua realidade. Por exemplo, se você vive em um ambiente onde seus pais costumam brigar muito, naturalmente você vai querer sair desse tipo de ambiente. Com isso, você vai começar a tomar as atitudes que te impulsionem a sair. Primeiro, o que eu preciso hoje para sair desse ambiente? Preciso fazer X, X, X. Agora que eu já sei o que eu preciso fazer, como eu consigo sair deste tipo de ambiente? Preciso fazer Y, Y, Y. E você vai pensando nas possibilidades e entrando a partir da que mais faz sentido para você, ok? Ter essa visão, galera, se dessensibilizar desde cedo, não traz só benefícios. Porém, no ambiente que vivemos, no país em que vivemos, que é o Brasil, onde certas coisas, principalmente as ruins, são estimuladas como certas o tempo inteiro, e pessoas como nós, eu e você que está me assistindo, querem ficar longe desse tipo de situação, acabamos tendo que nos desenvolver desde muito jovens para sair desse tipo de situação, tá? Tudo isso, galera, faz com que nós tenhamos esse amadurecimento e, consequentemente, nossa vida venha a mudar. Mas muitas vezes ela não vai mudar para pior, ela vai mudar para melhor, porque você vai mudar a sua realidade. Você irá esculpir o futuro que você deseja, se afastando de todo tipo de pessoa que faz um mal para você e, consequentemente, atraindo coisas boas. Eu posso dizer que isso aconteceu comigo, galera, quando eu decidi entrar na academia. Eu não só decidi entrar na academia para fazer musculação, mas também para ver como era o ambiente e que tipo de pessoas estariam lá dentro. Por que que na academia você vai encontrar gordo, magro, musculoso, usuário de suco, essas coisas? Todos buscam o mesmo objetivo: melhorar. Não só na questão do físico. Muitos entram na academia para melhorar o mental. Inclusive, um dos maiores tratamentos funcionais contra a depressão são as atividades físicas. E na maioria das vezes, escolhemos a academia para treinar. Então, galera, é um fato que tudo isso que eu acabei de falar para vocês é uma maneira de vocês conseguirem extrair aquilo que há de bom de ambientes ruins. Claro, galera, não é algo simples e não acontece de um dia para a noite, mas é necessário que passemos por esses momentos para que nós nos forjemos como verdadeiros homens, ok? Galera, o canal ele vai estar passando por algumas mudanças, eu estou passando por um processo de mudanças, tá? Então, por enquanto, a gente vai estar trazendo os vídeos nesse formato. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem, ativem o sino e tamo junto!